Olá, sejam bem-vindas a mais um Confraria de Mulheres. É muito bom a gente se reunir aqui para aprendermos com as mulheres da Bíblia, não é? É tão edificante, elas são tão inspiradoras e a gente aprende com elas atitudes corretas, o que fazer, e a gente também aprende com elas o que não fazer, os erros, os equívocos, a gente aprende de todas as formas. Então, fique à vontade aí, se acomode, porque hoje a nossa confraria está com uma palavra muito boa para ser ministrada no seu coração. Hoje nós vamos aprender com quem? Com Mical. Mical, filha de Saul, esposa de Davi. E imediatamente você já pode ter pensado, vamos aprender com Mical, né? Aquela que zombou de Davi, quando ele veio dançando com a arca do Senhor, ela ridicularizou Davi, desprezou Davi no seu coração. E Mical se torna conhecida principalmente por esse episódio, onde ela, como esposa de Davi, despreza Davi no seu coração, quando ela vê a alegria de Davi e ele dançando, né, com a estola sacerdotal, ela vê ele dançando de alegria diante trazendo a arca do Senhor de volta para Jerusalém, né? Então ela despreza no seu coração, e o mesmo texto que relata isso, em 2 Samuel capítulo 6, diz também que ela ficou estéril, nunca teve filhos, e as pregações se dão muitas vezes em torno disso. Mas nós, como mulheres, queremos ir um pouco além, queremos entender essa amiga aqui, essa irmã aqui, Mical. Mical, antes de ser caracterizada como uma mulher que zombou, que não entendeu, ou que desprezou Davi, a Bíblia diz que Mical era uma mulher que amava Davi. Vamos nos lembrar que Mical foi aquela filha de Davi que foi dada a ele em casamento, porque você se lembra quando Davi venceu o gigante? Pois é, o rei disse que daria uma de suas filhas, não é isso? E a filha que estava prometida a Davi não era Mical, era a filha mais velha de Saul. Então vamos lá, 1 Samuel, capítulo 18 e 19, a gente vê grande parte desse desfecho da história. 1 Samuel, no capítulo 18, diz aí que ele então Saul daria sua filha, né? Porque Davi, como foi prometido, àquele que vencesse o gigante Golias. E no verso 19, né? No verso 18, mas Davi disse a Saul: quem sou eu e o que é a minha família ou o clã de meu pai em Israel para que eu me torne genro do rei? Quer dizer, Davi, mesmo tendo vencido Golias, Davi não se achava digno, né, de ser contemplado com o casamento, se tornar genro do rei, né, com o casamento com a filha de Saul. Por isso, quando chegou a época, verso 19 do capítulo, eu estou em 1 Samuel 18, nós vamos ler o verso 19. Por isso, quando chegou a época de Merabe, a filha de Saul, ser dada em casamento a Davi, ela foi dada a Adriel de Meolá. Olha isso. Ao invés de Saul entregar a sua mulher, a sua filha Merabe, a filha mais velha, ela entregou a outro homem. E no verso 20 diz assim: Mical, a outra filha de Saul, gostava de Davi. Algumas traduções dizem assim: amava. Mical amava Davi. Quando disseram isso a Saul, ele ficou contente e pensou: eu a darei a ele para que lhe sirva de armadilha, fazendo-o cair nas mãos dos filisteus. Então Saul disse a Davi: hoje você tem uma segunda oportunidade de tornar-se meu genro. Então, aí a gente já vai vendo assim que Saul, um pouco truculento, promete a filha mais velha, dá a filha mais velha para outro homem, descobre que Mical, sua outra filha, gosta de Davi, ama Davi, e fala assim: você tem uma segunda chance, uma segunda oportunidade de se tornar meu genro. Então Saul ordenou aos seus conselheiros que falassem em particular com Davi, dizendo: o rei está satisfeito com você e todos os seus conselheiros o estimam. Torne-se agora seu genro. Quando falaram com Davi, ele disse: vocês acham que tornar-se genro do rei é fácil? Sou homem pobre e sem recursos. Lembra, né, gente, que naquela época tinha o dote, né? Que o noivo tinha que pagar. Quando os conselheiros de Saul lhe contaram o que Davi tinha dito, Saul ordenou que dissessem a Davi: o rei não quer outro preço pela noiva, além de 100 prepúcios de filisteus, para vingar-se de seus inimigos. O plano de Saul era que Davi fosse morto
pelos filisteus. Quando os conselheiros falaram novamente com Davi, ele gostou da ideia de tornar-se genro do rei. Por isso, antes de terminar o prazo estipulado, Davi e seus soldados saíram e mataram 200 filisteus. Ele trouxe os prepúcios e apresentou-os ao rei para que se tornasse seu genro. Então Saul lhe deu em casamento sua filha Mical. Presta atenção no verso 28. Quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi e que sua filha Mical o amava, temeu ainda mais e continuou seu inimigo pelo resto da vida. No capítulo 19, a gente vê a ira de Saul só aumentando em relação a Davi e ele trama matar Davi. Davi estava tocando harpa, ele vai contra Davi, no verso 10 diz que tentou encravá-lo na parede com sua lança, mas Davi desviou-se e a lança encravou na parede. E Davi conseguiu escapar naquela mesma noite. Saul enviou alguns homens à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo de manhã. Agora presta atenção no que eu quero te dizer. Mas Mical, a mulher de Davi, o alertou. Se você não fugir essa noite para salvar sua vida, amanhã estará morto. Então Mical fez Davi descer por uma janela e ele fugiu. Depois Mical pegou um ídolo do clã e o deitou na cama, pôs uma almofada de pelos de cabra na cabeceira e cobriu com um manto. Quando chegaram os homens que Saul tinha enviado para prender Davi, Mical disse, ele está doente. Então Saul enviou os homens de volta para verem Davi, dizendo, tragam-no até aqui em sua cama para que eu o mate. Quando, porém, os homens entraram, o ídolo do clã estava na cama e na cabeceira havia uma almofada de pelos de cabra. Saul disse a Mical, por que você me enganou desse modo e deixou que o meu inimigo escapasse? Ela lhe respondeu, ele me disse que o deixasse fugir, senão me mataria. E aí a gente vai vendo a história rolando. Olha que interessante. Mical é lembrada como aquela que zombou de Davi, que desprezou Davi. Mas o texto bíblico diz que ela amava Davi. E que ela protegeu Davi, ela livrou a vida de Davi. Ela salvou a vida de seu esposo. E pensa, salvar a vida do esposo não era só salvar a vida do esposo, ela estava se levantando contra o pai dela. Olha que situação difícil de Mical. Ela estava entre o pai, que era o rei, não era só o pai, era o rei, e seu marido, que era perseguido por seu pai injustamente. Aqui a gente vê claramente o amor que Mical, ela podia ter ficado omissa, ter ficado quieta, ter ficado no canto dela. Eu, hein? Briga de cachorro grande, meu pai, ele é meu pai, além de ser meu pai, ele é o rei. Davi é um pastorzinho, está começando agora. É o genro, meu pai odeia Davi, deixa eu ficar fora disso. Mas não, a atitude de Mical mostra claramente pra gente que ela era uma esposa devotada e que ela amava Davi. O que será que aconteceu do início dessa história ao final que fez Mical desprezar Davi no seu coração? A Bíblia não entra em detalhes, mas o que a Bíblia nos diz? Quais são os elementos que nós temos na palavra de Deus? A Bíblia diz que ela era essa mulher que amava, ela diz que ela protegeu Davi, que ela salvou a vida de Davi, facilitou a fuga de Davi para que ele não fosse morto. A Bíblia diz também que depois disso tudo o pai dela se levantou contra ela, mas ela se protege dizendo que Davi falou que senão mataria ela. Mas Davi depois não manda buscar Mical, né, gente? Davi começou ali uma vida errante, viajando e fugindo da ira de Saul. A gente não sabe também por que Davi não mandou buscar Mical. Não marcou com ela, me encontra em tal lugar e você vai ficar comigo porque você é minha esposa. Nesse meio tempo, Saul deu a Mical de como esposa para outro homem. Paltiel era o nome desse homem. E quando Davi voltou e se tornou rei, ele manda buscar Mical de volta como esposa. A Bíblia diz que Paltiel pranteou, chorou, ou seja, Paltiel amava Mical. Olha que situação. Então, os elementos que a gente tem são esses. Mical ama Davi, Mical é uma esposa devotada, Mical se levanta até contra o próprio pai para defender o seu marido, facilita a fuga dele, ele anda fugindo, errante, por alguns anos, né, gente? Não foram meses que Saul perseguiu Davi. Saul perseguiu Davi durante anos, tentando matá-lo, tentando tirar a sua vida. Então era impossível Davi voltar para o convívio da sua esposa. Mas ele podia ter mandado buscar Mical? Talvez. Ela já tinha se afeiçoado a Paltiel também, quando ele mandou buscá-la de novo como esposa? Talvez. Alguma coisa aconteceu nesse meio tempo para tornar a mulher afável, doce,
defensora, numa mulher amarga que julgou seu marido por ele apenas estar dançando na presença de Deus. Eles estavam fora de sintonia, porque se Mical adorasse o mesmo Deus de Davi, ela saberia que tinha um motivo para Davi estar... Ela estava, claro, Mical estava envolvida em toda aquela cultura, né? Ela era do povo de Israel, ela era filha de Saul, mas ela estava num relacionamento diferente, porque Davi veio extravagante, era a presença de Deus, a arca estava voltando, isso simbolizava a presença de Deus, mas Mical tinha uma predisposição no coração contra Davi, ela estava azeda, e além dela estar azeda, ela estava numa outra sintonia em relação à adoração a Deus, porque se ela tivesse tão alegre quanto Davi estava, por a arca, a presença de Deus está voltando para o arraial, né? Ela talvez, ela se alegraria ou ela compreenderia a extravagância de Davi. Por que eu estou falando isso para você? Porque nós começamos as histórias de um jeito e às vezes chegamos no fim da história de outro. Às vezes você está percorrendo um casamento aí, durante anos, e você começou como uma esposa afável, amorosa, dedicada, mas agora seu coração está cabeludo. Você está indisposta, talvez o seu marido pisou na bola, o seu marido não correspondeu à expectativa, ou talvez vocês estejam em sintonias diferentes na adoração, né? Talvez seu marido esteja longe de Deus, você esteja buscando mais a Deus, ou o contrário. Eu não sei. Mas o que eu quero dizer é que o Senhor se importa muito com o final das coisas. Às vezes, começar é fácil. A gente começar um casamento é fácil. A gente começar uma amizade é fácil. A gente começar um negócio é fácil. Mas como é que a gente vai terminar as coisas? Mical começou bem. Mical começou doce, Mical começou afável, Mical começou defendendo seu marido, dedicada. Mas alguma coisa aconteceu nesse meio tempo. Eu não estou aqui, gente, querendo responsabilizar Davi, ou querendo responsabilizar Mical. A Bíblia até não nos dá elementos suficientes. Só Mical poderia contar o que fez o seu coração ficar tão distante daquilo, no final, daquilo que foi o começo, né? E isso era tão sério que ela não teve filhos. O filho era uma bênção que Deus concedia. Mas nós não estamos aqui para julgar Mical, mas é para aprender com Mical. Alguma coisa aconteceu na trajetória que amargou Mical, que deixou Mical crítica, que deixou Mical dura, que fez Mical desprezar seu marido no seu coração. E algumas coisas acontecem também na nossa trajetória, que azedam a nossa vida, que azedam a nossa atitude. E a pergunta é, será que vale a pena? Será que vale a pena nós deixarmos a nossa atitude nos deixar estéreis espiritualmente? Nos deixar infrutíferas espiritualmente? Porque, gente, um coração amargurado não produz fruto. Normalmente as pessoas que são ressentidas, elas acabam ferindo todo mundo ao redor. E se a gente deixar as circunstâncias, as decepções, as frustrações ditarem o ritmo da nossa vida, uau, isso pode atrapalhar muito. Isso pode, além da situação difícil, a gente pode acrescentar dores à nossa trajetória por causa de uma atitude errada, por causa de comprarmos essa dor de tal maneira que a gente se perca no processo. Eu quero te encorajar com o exemplo de Mical. Que você, em nome de Jesus, não permita que as circunstâncias, sejam elas quais forem, deforme a mulher que um dia você foi. Talvez você perdeu a docilidade, perdeu a esperança, perdeu a confiança nas pessoas. E isso acontece sim, gente, faz parte da vida. A decepção está no pacote, a frustração está no pacote, a dor está no pacote. Mas nós não podemos permitir que isso nos deforme. Bendito seja Deus pelo Espírito Santo, que nos ajuda a perdoar e a continuar percorrendo a trilha. Então chama Deus para essa equação. Chama o Senhor para adoçar o seu coração novamente. Chama o Senhor para te ajudar, para ser um facilitador. Sozinhas nós não conseguimos.
mas o Senhor pode nos ajudar. Quando a gente fala, posso todas as coisas naquele que nos fortalece, né? Evocando o texto do apóstolo Paulo, podemos. Em Cristo nós podemos. Em Cristo nós podemos continuar doces. Em Cristo nós podemos sermos aperfeiçoadas no nosso caráter. Em Cristo nós podemos não nutrir a amargura, o rancor, o ressentimento. Em Cristo nós podemos. Em Cristo você pode, minha linda. Então não deixe o que te aconteceu te deformar, mas deixa Deus usar aí essas circunstâncias para te aperfeiçoar em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe. E agora nós vamos chamar o profissional para nos dar conselho. É isso mesmo, o profissional de hoje quem é? Deixa eu ver aqui quem é o profissional de hoje. É a nossa querida doutora Paula Furtado, nossa cirurgiã plástica maravilhosa. Paulinha, tem uma dúvida aqui. A pergunta de hoje é: o implante de silicone pode atrapalhar a amamentação? Conta pra gente, Paulinha. Olha, Helena, você sabe que essa é uma das perguntas, assim, top 5 do meu consultório, que essa questão do silicone e da amamentação. Não, o silicone ele não atrapalha na amamentação, exatamente porque a prótese, o implante de silicone, ele vai ficar numa região que não influencia na produção glandular, né, da mama. Então, mesmo que seja debaixo da glândula, né, porque a gente tem dois planos de colocação do implante, debaixo do músculo e debaixo da glândula. Então, assim, debaixo do músculo, menos ainda o risco, porque o lugar da dissecção, né, o lugar da separação dos tecidos vai ser debaixo do músculo. Mas se for debaixo da glândula, ele vai ficar exatamente abaixo desse tecido mamário. Então, ele não influencia nessa produção. Hoje já temos estudos e estudos comprovando isso, né? Então, eu falo que assim, teve pacientes que falam, mas tem uma conhecida, né, que não amamentou e tal, é porque já não iria amamentar, ou já teria uma produção menor mesmo de leite. Então, assim, hoje realmente a gente não tem nenhum artigo assim que fala comprovado, né, que o implante de silicone diminui a produção glandular. Obrigada, Paulinha, pela sua resposta, pela sua instrução. Muito bem-vinda sempre. Obrigada pelo seu encorajamento, minha amiga. Beijo pra você. Agora nós vamos para aquelas dicas de mulher para mulher, né, gente? Vamos lá? Hoje eu quero ensinar para vocês uma receita. É isso mesmo, a receita que eu sempre preparo em todos os natais para minha família querida. Eu não sou uma exímia cozinheira, não, mas quando eu resolvo fazer alguma coisa, eu coloco nisso todo o meu carinho e eu quero compartilhar com vocês essa receita que é a sobremesa preferida dos meus filhos. Vamos lá conferir? Ei, lindezas! Sejam bem-vindas a esse momento todo nosso para a gente compartilhar dicas. Dicas de leitura, dicas do dia a dia, dicas de criatividade, de maquiagem, de leveza, de facilitar a vida, porque afinal de contas, nós mulheres temos tantas coisas, não é verdade? Tantas coisas que a gente precisa de assumir e o que a gente quer fazer aqui é facilitar a vida de vocês e provar para vocês que você pode criar coisas do inusitado e reaproveitar o que você tem e que nem tudo é sobre ter dinheiro, ter condição de comprar, mas a gente pode se reinventar. A gente sempre começa com uma dica de leitura, então eu quero deixar essa dica de leitura para você maravilhosa, que é o livro Reformadoras, que fala sobre as mulheres na Reforma Protestante. Você sabia que as mulheres da Reforma Protestante, elas tiveram um papel tão importante quanto os homens? Às vezes a gente escuta muito falar dos reformadores, né? Martinho Lutero, Calvino e tantos outros que foram muito importantes para trazer as escrituras para as nossas mãos. Eu acho que a maior conquista da Reforma Protestante é colocar a Bíblia não apenas na mão da elite, né, do clero, mas a Bíblia na mão de cada cristão, as escrituras nas mãos de cada cristão. E essas mulheres são mulheres extraordinárias, elas nos inspiram, elas foram mulheres que se interessaram pelas escrituras, em ler as escrituras, em entender, em compreender o plano de salvação e se tornarem também propagadoras da salvação em Jesus Cristo. Então eu quero indicar para vocês, é uma leitura que vai trazer para vocês muita informação
e muito encorajamento, como elas foram cruciais na Reforma Protestante. E é tão bom a gente estudar um pouco sobre a importância da mulher e como Deus conta com as mulheres nos grandes movimentos que Ele promove, não é isso? Então, a editora é a Escritura, escrito assim, ó, Escritura com S-C-R-I-P-T-U-R-A, editora Escritura, ok? E você pode fazer os seus pedidos pelo site www.escritura.com.br ou então pela Amazon, e parece que também está disponível, né, através de e-books no Google Play, na Saraiva, na Amazon. Você pode conseguir esse livro em forma de e-book. Então, Reformadoras, as mulheres da Reforma Protestante. Eu indico essa leitura super instrutiva e inspiradora. Amém? E hoje tem receita, gente. Demorou, né? Algumas mulheres gostam muito de receita. E não vai ter receita na confraria, vai ter receita também. Então, pega um bloquinho aí e anote os ingredientes que você vai precisar para fazer a nossa torta de maracujá. Essa torta, gente, faz o maior sucesso aqui na nossa casa no último Natal e todos os outros últimos natais. A gente faz questão de repetir a receita que dá muito certo. Os meus filhos amam, os convidados que às vezes recebemos também amam, e já se tornou quase uma tradição de Natal aqui em casa, a torta de maracujá. Então confira aí os ingredientes, eu vou ensinar o passo a passo, mas você já pode tomar nota dos ingredientes. Eu faço para aquele refratário maior, então eu uso 2 receitas. Então eu já vou dar para vocês 2 receitas, porque você não vai errar, que é muito gostosa e no instantinho ela desaparece. Então, o que eu uso para fazer a receita da torta de maracujá? Tome nota. Você vai precisar de mousse de maracujá. Como a mousse de maracujá é feita? 2 latas de leite condensado, 2 latas de creme de leite e 1 lata de suco de maracujá concentrado. Você vai precisar de chantilly. Como que eu uso esse chantilly? O chantilly que eu faço é o chantilly que é feito em caixinha. Aquele chantilly de caixinha, chantineve, né? Sem merchan, mas contando para vocês a marca que eu uso, é o chantineve, é um pozinho que você mistura com 100 ml de leite gelado e bate na batedeira de bolo. Então você usa, a receita vem direitinho na caixinha do chantineve, e se você achar o chantineve light, melhor ainda, porque ele é mais levinho, não é tão calórico e não prejudica em nada o sabor da sua receita. Então anota aí, você vai precisar de 8 caixas de chantineve e, consequentemente, para preparar 800 ml de leite gelado. Você vai precisar de um pacote de biscoito maisena e 2 barras de chocolate meio amargo. E esses são os ingredientes. Você prepara a mousse de maracujá. Você prepara o chantineve, que é batido por 5 minutos, o primeiro minuto em velocidade mais baixa e os 4 minutos seguintes em velocidade elevada, até ele ficar bem durinho. E lembre-se, o leite tem que estar gelado para dar uma consistência adequada ao chantilly. E você então vai intercalar as camadas. Como eu faço? Eu coloco no fundo do refratário, espalhando bem para aproveitar bastante as camadas. Espalhe o máximo possível para você aproveitar e dar mais camadas, ok? Não vai desperdiçando na primeira pegada, não, ok? Então, 1 camada de mousse de maracujá, 1 camada de chantilly, biscoito maisena. Repita. 1 camada de mousse de maracujá, 1 camada de chantilly e
esse chocolate meio amargo, as 2 barras trituradas. Então você deixa alguns pedacinhos maiores, alguns pedacinhos menores, você pode ralar no ralador, mas se você deixa os pedacinhos para você ter essa surpresa de quando você está comendo a torta, de você morder o chocolate, ok? Então, você pode ralar o chocolate, você pode partir em pedacinhos bem pequenos e você então coloca uma camada com todo esse chocolate. E por último, a última camada de mousse de maracujá e chantilly. E aí eu costumo assim misturar com a pontinha do garfo, fazendo umas curvinhas assim para ela ficar bonita. Vou mostrar a vocês aí no vídeo como eu faço isso. E pronto, é só você colocar o papel filme em volta, levar na geladeira, não no congelador, não no freezer, na geladeira. E quanto mais tempo ela ficar na geladeira, mais firme e mais gostosa ela fica. Normalmente eu gosto de deixar ela de um dia para o outro, umas 8 horas que ela fica na geladeira, ela fica simplesmente maravilhosa. Super fácil de fazer e vai render uma festa aí na sua casa. Aproveite! É isso aí, eu espero que vocês tenham gostado aí. Não é tão difícil, né, gente? Muito fácil de preparar essa receita e ela fica deliciosa. Bom, pelo menos por aqui, todo mundo que experimenta essa receita gosta muito e eu espero que vocês se deliciem aí na sua família também. Muito bem, foi uma delícia estar com vocês e eu oro para que o Confraria de Mulheres edifique, inspire e torne os seus dias mais leves. Que esse novo ano que está começando seja um ano de novidade de vida diante daquele que tem todo o controle nas mãos. Um grande beijo para vocês e até o próximo Confraria de Mulheres. Até lá!